Então, nessa aula eu vou mostrar como selecionar e editar os dados no FlamiRobin. O processo de selecionar os dados é bem simples, tá? Você pode pegar a tabela que você quiser, ó, eu tenho aqui algumas tabelas, clicar com o botão direito, escolher Select From, ele faz a seleção dos dados dessa tabela aqui pra gente, tá? Outra forma é você clicar com o botão direito sobre o banco de dados, escolher a opção Run a Query e aqui você escrever o comando SQL. Então, ó, select, que significa selecionar, asterisco, que vai pegar os dados, from, que está te perguntando em qual tabela, e você coloca aqui a sua tabela que você quer, tá? Então, ó, vou dar aqui um F4, ele trouxe para mim os dados dessa tabela. Então, a forma de selecionar os dados no FlamiRobin, assim como qualquer outro banco de dados, é essa. A forma mais simples é clicar com o botão direito sobre a tabela e escolher Select From, tá? Para você editar os dados, você pode simplesmente alterar diretamente na tabela, tá? Vou fazer aqui com a tabela categoria, tem pouca informação aqui. Aqui está legume e folhagem, vou colocar nova categoria, nova, somente nova. Porém, tá? Eu alterei aqui. Agora eu preciso ainda fazer o que? Dar um F5, que é o commit, confirmar a operação, ou dar um F8, que é o rollback, ou seja, voltar atrás, não confirmar essa operação. Eu vou dar um F5 e agora eu vou dar um F4. Ó, ele alterou para mim essa informação do banco de dados, tá? Então, quando você precisar alterar aqui no FlamiRobin, você pode alterar diretamente na grid, tá? Uma outra coisa, quando você tem, deixa eu fazer aqui um select na tabela compra que eu vou te mostrar. Algumas vezes você não tem, aqui ó, tá vendo aqui, tá nulo. Se você tiver, por exemplo, dessa forma aqui ó, vazio e der um enter, quer ver, aqui ó, se eu apaguei e dei um enter, nesse caso aqui, ele ficou nulo porque é um campo do tipo numérico. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer aqui no texto, ó. Vou apagar e vou dar um enter. Ó, ele não ficou nulo, ficou um valor vazio, tá? Um valor vazio não é um valor nulo. Se você quiser deixar esse valor nulo, o que que você vai fazer? Você vai, após você ter aqui apagado o valor, ó, ele vai estar piscando assim, você pressiona a tecla delete e aí sim ele deixa a sua tecla com o valor nulo, ok? Então assim, um valor nulo, tá? Ele é diferente de um valor vazio, ok? Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo, aqui eu tenho a coluna do tipo data. O tipo de informação aqui é data. Eu vou dar aqui um F8 para ele não confirmar essa operação que eu fiz. Vou vir aqui no FlamiRobin, ó. Vou dar 2 cliques na tabela. Ele abre aqui para mim a estrutura da tabela. Eu posso fechar aqui e abrir esse maisinho que tem aqui ao lado da tabela. Aqui eu tenho o nome do campo e o tipo de dado. Então, a data ela é um campo do tipo date, tá? Então, ó, eu vou te dar algumas dicas aqui, ó, na seleção. Vou pressionar F4 aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a data e vamos escrever a palavra date, tudo minúsculo, e vamos dar um enter. Feito isso, o que que ele faz? Ele converte para a data atual do dia, tá? Se você quiser, por exemplo, pegar a data de amanhã, você vai escrever tomorrow. Isso aqui é apenas alguns detalhes, algumas dicas. Ao escrever tomorrow, que significa amanhã em inglês, ele vai pegar a data de amanhã. Se você quiser pegar a data de ontem, você vai escrever yesterday, que significa ontem. Ao dar um enter, ó, então eu tenho a data de hoje, que eu escrevo date, tenho a data de amanhã, que eu escrevo tomorrow, e tenho a data de ontem, que eu escrevo yesterday. Se você pressionar F5, ele vai confirmar essas datas. Pressionando F8, ele não vai fazer nada. O mesmo acontece para a hora, tá? Se você tiver um campo do tipo hora, se você escrever time, ele pega a hora atual, tá? Ele deu esse erro aqui, ó, porque esse campo é um campo do tipo data, ele não tem hora nele, por isso que ele não fez. Ele tentou colocar a hora, mas ele não conseguiu, ok? Então, basicamente o que eu queria te mostrar sobre alterar os dados aqui diretamente no grid,
tá? É isso. Existem formas de alterar usando comandos SQL, mas isso eu vou fazer no módulo de SQL para você entender, né, de fato cada passo, cada estrutura. Aqui eu quero mostrar como alterar diretamente aqui na grid, tá? Como você faz essa alteração aqui. Lembrando que após ter alterado, ó, eu vou alterar aqui para 0, pressiona F5, depois F4, que você vai visualizar que o que você alterou foi de fato alterado. Então nessa aula eu vou ficar por aqui. Na próxima aula eu vou te mostrar como remover um banco de dados aqui da lista, ó, tá? Para a gente dar aqui seguimento.